O que vou relatar aqui não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe, porém, bem antes de eu nascer. No entanto, eu gostaria de ir logo avisando que eu acho que para muito essa história talvez possa soar sobrenatural demais. Mas o que eu posso dizer sobre isso tudo é que a minha mãe evitou de me contá-la por um bom tempo, por achar que eu teria medo. E por sinal, eu não tenho mais. Mas vários amigos e familiares conhecem muito bem esta história. No entanto, evitam contá-la. Há alguns anos atrás, a minha mãe, a minha avó, mãe dela, o meu tio e um amigo estavam em Itarema, cidade do interior do Ceará, em viagem. E no dia que estavam para virem embora, o meu tio, que era o motorista, levou um choque muito forte e não se sentiu em condições de dirigir. A minha mãe e o amigo sabiam do choque, porém a minha avó não. E assim, pouparam-na de saber para não preocupá-la. E assim acabaram adiando a viagem. Sendo assim, a minha mãe resolveu dirigir no lugar do meu tio. E para minha avó, inventaram uma desculpa qualquer do motivo de troca de motoristas. Bem, já que Itarema fica mais ou menos umas 4 ou 6 horas de Fortaleza, eles resolveram partir já por volta da madrugada, para chegarem à cidade de manhã. Mas naquela época, na verdade, eu acho que até hoje, as estradas não têm nenhum tipo de iluminação, a não ser a lua e as estrelas, que até certo ponto não são muita coisa. Enfim, eles partiram neste horário. Viajaram por 1 hora mais ou menos, até avistarem um carro parado, e o motorista estava do lado de fora, acenando com a mão para eles pararem. Já que naquela época, os riscos de um assalto ou sequestro nas estradas praticamente não existiam, eles pararam o carro e verificaram o que o homem queria. O motorista do veículo parado estava lá, mais a sua esposa e filha pequena. A gasolina do carro deles havia acabado e ele estava pedindo um pouco emprestado. E sem se importarem em dar um pouco, a minha mãe desligou o carro e os outros avistaram a moça ainda caminhando sozinha pela estrada escura. A minha mãe, sem se conformar com ela estar andando ali, sem mais nem menos, resolveu perguntar para onde ela iria e se ela precisava de uma carona. Todos foram contra ela fazer isso, mas já que ela é muito curiosa e sempre foi a rebelde da família, e para o azar dos outros, era ela que estava dirigindo. Ela então decidiu-se e seguiu a moça até parar o carro ao lado dela e a chamou. A moça de cabelos longos e negros cobrindo as costas parou e lentamente caminhou até o carro. E quando ela recostou-se na janela e ergueu a cabeça, foi o suficiente para todos dentro do carro, exceto a minha mãe, não se atreverem a falar mais nada. A mulher, que tinha o corpo de uma moça de uns 23 a 25 anos, tinha o rosto de uma velha de uns 80 anos ou mais. E enquanto quase todos congelaram, ela olhou para a minha mãe e perguntou calmamente: "Vocês podem me dar uma carona?" A minha mãe então criou coragem e perguntou para onde ela estava indo. E a mulher disse que estava indo para Fortaleza, assim como eles. Nessa hora, todos no carro estavam completamente apavorados. Mas a minha mãe disse que aquilo era falta de educação e que ela iria dar uma carona sim. O problema é que todos os bancos, menos um de trás, estava ocupado. E os que estavam atrás se recusaram a sentarem lá com ela. Então, a minha mãe fez um acordo. O meu tio, mesmo com choque, se arriscou a dirigir.
e a minha mãe trocou de lugar com um amigo que estava no banco do passageiro, fazendo ele passar para o banco de trás e dividiu o banco do passageiro com a mulher. E após isso, eles partiram. E depois que a mulher entrou no carro, ninguém, além da minha mãe, se atreveu a dar um pio. Era como se estivessem tão apavorados que estavam quase em estado de choque. Então, vendo que eles não iriam falar nada, a minha mãe começou um diálogo com a mulher. Começaram a conversar sobre qualquer coisa que tirasse o medo dos outros. Porém, com o tempo, a minha mãe, que estava bem imprensada com ela no banco do carro, achou estranho, pois ela não sentia o atrito do corpo da mulher e era como se ela não estivesse lá. A janela estava aberta e o vento que soprava não mexia um fio de cabelo da mesma, que sempre se mantia de cabeça baixa e os cabelos cobrindo-lhe boa parte do rosto. E sendo assim, a minha mãe perguntou: "Moça, a senhora, eu não sei o que você estava fazendo por aqui uma hora dessas. Por que estava só?" Então, a mulher respondeu: Eu estava em um passeio com mais 4 amigas. Porém, o carro capotou e todas elas morreram. Nessa hora, até a minha mãe não pôde negar o calafrio. Então, avaliou toda a situação e todo o ocorrido, e depois de repensar e pensar várias vezes, ela criou coragem e perguntou: "Me desculpa, mas a senhora já morreu?" E essa foi a única vez que a minha avó se pronunciou. "Menina, o que é isso? Isso é coisa que se pergunte?" disse a minha avó nervosa. Então, a minha mãe não respondeu. Já a mulher, no entanto, apenas foi virando seu rosto lentamente para minha mãe, e ainda com um pouco do cabelo na cara, perguntou de uma forma meio sinistra: "Você acha?" A minha mãe então respondeu: "Só pode, ué. Olha, você estava andando sozinha no meio da madrugada, a pé, numa estrada completamente escura. Você tem um corpo de moça e um rosto de velha. E disse que estava com suas amigas em um carro. O carro capotou e elas morreram. Bem, a senhora só pode ter morrido também", disse ela, avaliando as situações. A mulher, no entanto, não respondeu, apenas sorriu e voltou a baixar a cabeça. A minha mãe não entendeu a sua reação, mas entendeu que aquele silêncio era um sim. Enfim, depois dessas palavras, nem a mulher e nem ninguém falou nada durante a viagem inteira. E quando finalmente chegaram em Fortaleza, a mulher disse onde eles podiam deixá-la. E ao chegarem ao local, que por sinal era em uma esquina em uma rua normal, ela desceu, agradeceu pela carona e andou até sumir no outro quarteirão. A minha mãe me disse que após ela sumir, começou a chover completamente do nada, como se uma única nuvem carregada estivesse sobrevoando por ali. Então, após ela sair do carro, parece que todos acordaram do transe e seguiram até a casa do amigo, onde iriam deixá-lo. Porém, ao dobrarem no outro quarteirão, a chuva cessou do mesmo modo que começou, completamente do nada, e só deixando todos mais apavorados ainda. E quando finalmente chegaram à casa do amigo, o mesmo não deixou que eles fossem embora até conseguir entrar em casa. Ele estava tão desesperado que quase não desceu do carro e quase não achou a chave. Precisou de ajuda do meu tio para guiá-lo até a porta de casa e deixá-lo seguro dentro da mesma. E após isso, se despediram e a minha mãe, a minha avó e o meu tio voltaram para casa. A minha mãe ainda levou carão por ter dado carona para a mulher, mas ela simplesmente ignorou. E depois de alguns dias intrigado com a viagem, após passarem pela rua, a qual deixaram a mulher, para o maior espanto de todos,
descobriram que a rua ficava atrás de um cemitério. E assim, o medo tomou conta de todos novamente, e por isso que depois disso, eles tentaram evitar contar a história para qualquer um. Bem, o meu relato chegou ao fim. E claro que eu não posso querer... Olá, Rafael. Sou inscrito em seu canal. Eu curto todo o seu conteúdo que o seu canal apresenta. O meu nome é Brenário, tenho 29 anos de idade e o que relatarei a você foi uma experiência ocorrida com a minha falecida avó. E para ser mais seguro, eu não colocarei os nomes reais dos envolvidos aqui, por privacidade e proteção. Então, essa é a experiência vivida por ela quando ela tinha 23 anos de idade, na época deste ocorrido. Eu escreverei aqui como se fosse ela contando essa experiência. Em abril de 1955, eu tinha 23 anos de idade quando tudo começou. Eu tinha amigos maravilhosos que infelizmente os perdi naquele dia. Certa vez, estávamos andando de carro, eu e mais 5 amigos, e eram eles 3 garotas e 2 garotos, quando de repente avistamos um homem parado, acenando, pedindo carona. Nós paramos e perguntamos aonde aquele homem queria ir, e foi quando fomos surpreendidos por aquele homem que segurava um machado nas mãos, e na verdade ele apresentava sinais de loucura. Ele estava soltando gargalhadas bem altas e começou a dar machadadas no carro, como se estivesse tentando abrir e nos pegar. Nós, 6 ali, começamos a gritar desesperados e aquele homem dava fortes machadadas no carro e nós ali passando o maior sufoco. Nós abrimos a porta do carro e começamos a correr dali, entrando dentro da mata. E aquele homem começou a nos perseguir com aquele machado nas mãos e dando fortes gargalhadas. Nós ficamos correndo e correndo por dentro da mata, até que em um certo momento perdemos aquele sujeito de vista e passamos a caminhar e caminhar por dentro daquele mato. E em um certo momento nós paramos em um certo ponto da mata. E foi quando, de repente, um dos meus amigos, que se chamava Oscar e tinha 25 anos de idade, ele foi atingido com uma machadada na cabeça por aquele homem louco. Nós começamos a gritar desesperados ali, e o nosso amigo Oscar infelizmente veio a falecer. E depois de ter matado o Oscar, aquele homem também foi em direção ao nosso amigo Gael, que tinha 24 anos de idade, e também o atingiu com uma machadada nas costas. A cena era chocante e nós, apavoradas, e como agora só havia restado nós 4 garotas, sendo nós, eu, a Danica, de 23 anos, a Megan, de 21 anos, e a Sabrine, de 22 anos. Nós começamos a correr dali o mais depressa possível, deixando para trás os nossos 2 amigos, que infelizmente já estavam mortos. Nós 4 chegamos em uma casa no meio da mata e já entramos com tudo lá dentro. E ao entrar, nós nos deparamos com uma senhora de idade que se apresentou como Dona Teresa. Ela nos recebeu ali e nos assegurou que estava tudo bem. E foi quando, de repente, em um certo momento, ela retirou do seu bolso um canivete e atingiu a minha amiga Megan bem em cima do peito, do lado em que fica o coração. Nós começamos a gritar desesperadas e quando Megan já estava morta, aquela velha foi em direção a Sabrine e a atingiu com um golpe de canivete bem no meio da sua garganta. Nós, que havia restado apenas eu e a Danica, começamos a gritar
e saímos dali correndo, e corremos o mais depressa possível por dentro daquele mato. Até que de repente, a Danica acabou caindo em uma armadilha e acabou ficando pendurada por uma corda amarrada em seus pés, de ponta cabeça e girando. Então, ela começou a pedir a minha ajuda. E logo chegou até nós aquele homem da estrada com aquele machado nas mãos. Ele estava todo ensanguentado. Ele foi em direção a Danica e, usando aquele machado, ele a degolou. Eu vi em minha frente aquela cena aterrorizante e aquele homem arrancou a cabeça de Danica e jogou em minha direção. E eu, ao ver a cabeça dela bem na minha frente, eu comecei a gritar apavorada. O corpo dela ficou se mexendo, pendurado naquela armadilha e derramando muito sangue no chão até que parou. Aquele homem me agarrou e saiu segurando os meus braços, me levando dali. Ele me levou direto para aquela casa em que eu já havia estado antes, e aquele homem me amarrou em uma cadeira e me deixou ali. Eu descobri que a realidade é que aquele homem que se apresentou com o nome de Peçunha e aquela velha eram assassinos e que todos que passavam por ali naquela região eram assassinados por eles. Eles só poderiam ser doentes mentais. Então eu passei o resto daquele dia e a noite inteira presa naquela cadeira. Eles me davam água e comida, mas no caso de eu querer fazer as minhas necessidades, infelizmente eu não tinha liberdade. Até que no início da manhã eu consegui me soltar e com muito cuidado eu saí e comecei a correr dali. Mas fui percebida por aquele homem que logo começou a me perseguir. Eu corria desesperada no meio daquele mato e aquele homem atrás de mim me perseguindo. Até que eu tropecei e caí no chão e aquele homem me alcançou, me pegou e me levou de volta para aquela cabana. Passei um bom tempo sendo torturada e agredida por aquele homem e aquela velha. Até que no dia seguinte, eu consegui enganar aquela velha dizendo que eu estava passando mal. Acabei conseguindo novamente me soltar, agarrei aquela velha e a prendi naquele mesmo lugar que eu estava. Após isso, eu comecei a sair dali correndo, mas logo eu fui percebida novamente por aquele homem e novamente eu passei a ser perseguida dentro daquele mato por ele. Até que em um certo momento eu tropecei e aquele homem me pegou, porém eu consegui me soltar dele. E quando eu ia saindo para correr, eu tropecei e caí no chão. Ele ia me pegando novamente, mas não conseguiu, pois eu havia lhe dado um chute. E quando eu ia saindo para correr, eu tropecei novamente e caí no chão, mas consegui me levantar e correr novamente. Mas em uma distância quase bem próxima, e não muito distante de onde eu havia acabado de tropeçar e ter me levantado. Porém, pelo fato de ser homem, ele corria muito mais rápido do que eu. Ele me alcançou, me agarrou e saiu me arrastando dali. E novamente eu voltei para aquele lugar. Foi um pesadelo eu ter passado o resto daquele dia e a noite inteira naquela cabana, pois aqueles dois me torturavam bastante, me agrediram e fizeram outras coisas horríveis que me traumatizaram. Até que no nascer do dia, eu, mesmo estando um pouco fraca, consegui me libertar e sair dali. Corri muito, até que finalmente consegui chegar na estrada. De tão cansada, eu estava apenas caminhando e caminhando. Consegui pegar carona em um caminhão que passava ali pela estrada. Fui socorrida e levada para um hospital. A polícia foi acionada, porém, quando eles chegaram na mata e foram até a cabana onde eu havia descrevido o lugar,
eles não encontraram ninguém ali. Encontraram apenas os restos mortais dos meus amigos, que estavam faltando outras partes. E essas partes faltantes foram consumidas por aquele casal de maníacos que eram canibais. Bem, eu não sei se eram casais, mas parecia ser a mãe e o próprio filho. Eles fugiram do local e nunca foram encontrados. A minha avó carregou esse trauma até no dia da sua morte. Boa noite. Olá, Fael, boa noite. Eu me chamo Vicente, tenho 29 anos e sou natural do sudeste da Virgínia, Estados Unidos, devido ao meu pai ter nacionalidade americana. A minha mãe é brasileira e no ano de 2016 eu passei as férias na casa dela, em Rosário de Limeira, em Minas Gerais. Bem, eu não vou negar que na época eu tinha 2 namoradas, uma aí no Brasil e outra aqui nos Estados Unidos. Hoje, não tem nenhum problema eu falar sobre isso aqui no relato, afinal, eu não estou com nenhuma das 2. Mas, não me entendam mal, eu não sou nenhum mau caráter. Porém, temos que concordar que namoro à distância nunca dá certo, e uma hora ou outra, alguma das partes, ou até mesmo ambos, sempre vão buscar alguém mais próximo, seja por diversão ou por carência mesmo. Ainda mais quando vem o período de faculdade. É impossível não se relacionar com o sexo oposto dentro de um colégio. Enfim, em 2016, eu e a minha ex-namorada Sheila, de 21 anos, aí do Brasil, decidimos acampar no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Já que estávamos cansados de ficar dentro de casa, então arrumamos as nossas coisas e partimos para a floresta. Os 2 primeiros dias foram ótimos. Encontramos um ótimo local, montamos acampamento, assamos uns peixes, observamos pássaros e foi incrível. Bem, no terceiro dia, estávamos no lago próximo, observando um bando de pássaros nadando na água. Estávamos em uma mesa de piquenique meio que conversando, quando uma menina se aproximou de nós. Ela era jovem, talvez uns 15 ou 16 anos, e ela nos disse que o seu pai tinha caído e ele precisava de ajuda. Nós nos oferecemos para pedir ajuda, mas ela disse que ele não estava ferido, e ela só precisava de alguém forte para ajudá-lo a se levantar. Então, fomos com a garota, pois a minha ex-namorada sabia os primeiros socorros e tínhamos um kit conosco. Então, ela nos levou para a floresta, por uma trilha, até chegarmos a um ponto, onde ela disse que ela e o seu pai haviam saído da trilha porque tinham visto um certo pássaro, e o seu pai era um ávido observador de pássaros. E foi aí que ele se descuidou e caiu no barranco. Estávamos relutantes, mas ali estava uma garotinha precisando de ajuda com o pai, então fomos atrás dela. Alcançamos o pai dela e, bem, algo não estava certo. Ele estava no chão como se tivesse caído, mas ele estava velho, tipo uns 70 anos, o que era estranho, porque a garota tinha 16 anos, e ela o chamava de pai e não de avô. Ela ficou em cima do barranco, enquanto eu desci e o ajudei a subir. Perguntei se ele estava muito machucado, e ele disse que não, que eles estavam bem agora e que podíamos ir embora. Lembro-me de olhar para a Sheila. Ela estava olhando para a garota, como se estivesse tentando comunicar algo telepaticamente com ela.
mas a garota estava olhando para o seu pai. Nós o ajudamos a subir na trilha. Fomos caminhando em silêncio, enquanto a menina falava dos pássaros que vimos durante o caminho de volta para o seu pai. Uma vez lá, o velho se voltou para nós com um olhar curioso, dizendo que podíamos ir embora naquele momento. Perguntei de onde ele era, e antes dele responder, eu percebi que ele estava com a mão por cima de uma faca de caça que estava no coldre em sua cintura. Ele demorou uns 10 segundos para falar que não era daquela região. Percebemos a situação tensa. Então, eu não fiz mais perguntas e fomos embora. Era uma situação estranha. Apenas uma vibração estranha ao redor. Eu não sei como descrever. Era como se o homem não quisesse que ela fosse buscar por ajuda. Mas como ela o fez, ele estava fazendo o possível para nos afastar deles o mais rápido possível. E assim que voltamos, alertamos as autoridades locais, mas acho que não deu em nada. E quando voltamos para casa, a Sheila examinou casos de crianças desaparecidas na área, mas não encontrou nada. Mas e se ela não fosse de lá? E ele a tivesse levado para outro lugar? Olhando para trás agora, eu sinto que deveríamos ter feito mais perguntas, mas não fizemos. E eu me arrependo disso. Em 2017, eu descobri que a Sheila se relacionava com um rapaz de sua faculdade. E no começo era só suspeitas, mas depois eu tive certeza e provas. Enfim, eu não fui o corno da história, porque antes disso eu já tinha a Rachel, uma vizinha que morava a 3 quadras da minha casa, e nos encontrávamos para correr no parque. Ficamos amigos e enfim começamos um namoro. E mesmo eu namorando a Sheila no Brasil, e antes de terminar com a Sheila, eu sempre a via quando ia passar uns tempos com a minha mãe no Brasil. Bem, no ano seguinte, eu terminei também com a Rachel. Sem motivo algum, apenas estava concentrado em outras coisas. Em 2019, eu morei perto do Great Dismal Swamp, o grande pântano na região da planície costeira do sudeste da Virgínia e nordeste da Carolina do Norte, entre Norfolk, Virgínia, e Elizabeth City, na Carolina do Norte. E durante a maior parte da minha vida, eu costumava fazer caminhadas e passeios de bicicletas ao longo de uma trilha com alguns amigos. Até então, eu nunca tive nenhum tipo de experiência assustadora lá, naquela área pantanosa. Mas também eu nunca me aventurei tão fundo nisso. Mais ou menos no centro dele, no lado da Virgínia da fronteira, está o Lago Drummond, que aparentemente é um dos únicos 2 lagos naturais na Virgínia. Eu nunca cheguei tão longe, mas pelas fotos que eu vi, parece simultaneamente misterioso e sereno e gostaria de visitá-lo algum dia. É uma área estranha, porque parece tão antiga e intocada no meio de uma região densamente povoada da costa leste. Aparentemente, ele também tem algumas características geológicas estranhas, e algumas partes são conhecidas por afetar o funcionamento das bússolas. E por muito tempo foi um porto seguro para escravos fugitivos que se estabeleceram nas profundezas do deserto para evitar a recaptura. Bem, eu não consigo encontrar muita informação sobre o folclore, além de algumas lendas genéricas dos nativos americanos sobre fantasmas, um pássaro de fogo e bruxas que mudam de forma. Eu acredito no paranormal, pois já tive algumas experiências. E também sempre estou interessado em ouvir histórias de encontros inexplicáveis ou assustadoras. E este lugar parece totalmente um lugar onde você encontraria um lobisomem, se essa criatura fosse real aqui nos Estados Unidos. Bem,
Eu não tenho dúvidas de que muitos dos avistamentos de fantasmas devem ser atribuídos a fenômenos naturais, como o fogo da raposa, uma luz misteriosa emitida por certos fungos bioluminescentes que ocorrem particularmente em pântanos. Eu fiquei um pouco surpreso ao ver que ninguém relatou nenhuma experiência naquela região, dado o quão densa e remota ela fica em certos pontos. Aparentemente, também é um lugar muito fácil para se perder, no qual eu tenho certeza de que não é por nenhuma interferência magnética que afetem as bússolas, fazendo alguém se perder ali. Bem, aqui vai o relato do que aconteceu comigo naquele pântano. No verão daquele ano, eu estava fazendo trilha com a minha bike e mais 2 amigos. E em um certo ponto da trilha, eu precisei parar para tirar água do joelho. Pedi que os meus 2 amigos fossem devagar na frente e que logo os alcançaria. Então, quando fui até uma árvore, a uns 20 metros da trilha, eu logo escuto um psiu. Olhei rapidamente e a uns 20 metros, eu vi uma silhueta de um garoto de uns 10 anos se escondendo atrás da árvore. Eu não sabia que diabos o garoto estava fazendo ali. Mas eu fui até a árvore onde ele estava escondido e, para minha surpresa, não tinha nada lá atrás. E foi aí que eu escutei um "Ei, psiu, tô aqui". E quando olhei para a linha de árvores à minha frente, eu pude ver a silhueta do garoto novamente se escondendo atrás de uma outra árvore a uns 30 metros de onde eu estava. Um forte calafrio percorreu o meu corpo, mas mesmo assim eu fui até lá. Afinal, era uma criança e que mal poderia me fazer. Isso era o que passava na minha cabeça. Mas, novamente, quando cheguei atrás daquela grande árvore, novamente não havia nada ali. E neste ponto, o medo já havia tomado conta de mim. Eu fui andando para trás, em direção à trilha, e foi quando ouvi o garoto me chamando de novo. A sua voz vinha do topo da árvore, e quando olhei para cima, lá estava ele sentado em um galho no meio da árvore. Ele ria e balançava os pés. A sua aparência era de um garoto normal, loiro, aparentando ter uns 10 anos de idade. Mas os seus olhos, isso sim era assustador. Eram totalmente negros e sem vida nenhuma. Ele ria como se zombasse do meu medo, e em uma velocidade surreal, ele escalou a árvore até o topo, sentou no galho mais alto e novamente ficou balançando os pés e me encarando. Porém, desta vez, ele não ria. Ele fechou a cara e lançou um olhar de ódio em minha direção. Eu nem preciso dizer que saí dali gritando pelos meus amigos. Voltei para a trilha, peguei a minha bicicleta e nunca me lembro de ter pedalado tão rápido em toda a minha vida. E quando alcancei os meus amigos, eu não consegui contar para eles o que aconteceu. Apenas passei acelerado por eles. Aquela trilha era o único caminho para voltarmos para nossas casas. Então, eu me recusei a voltar de bicicleta por aquele caminho. Liguei para o meu pai, que foi nos buscar na caminhonete. Os meus amigos acreditaram em mim, pois viram o meu estado naquele dia. E confesso que nunca mais me aventurei naquele pântano desde então. Eu sei que o lugar esconde os seus mistérios, mas, até hoje, eu não sei o que era aquilo que eu vi em forma de criança. Boa noite.
Olá, o meu nome é Luísa, sou de São Paulo e tenho 16 anos. A minha história aconteceu quando eu me mudei para uma casa que estava intacta havia 5 anos. E quando a vi pela primeira vez, eu tive medo e não quis entrar na casa. Todos que entravam naquela casa me diziam que ela tinha o aspecto sombrio, era muito assustadora. Houve até um amigo meu de infância que morava lá, que me disse que a antiga moradora recebia espíritos bem no meu quarto. Bem, até esse tempo eu nunca havia tido nenhum fenômeno sobrenatural. Pelo menos até eu me mudar para aquela casa. Até as minhas amigas e eu começamos a brincar de levitar. Eu juro que não havia sentido nada, até as meninas me contarem que eu flutuei quase um palmo do chão. E a única coisa que eu pude confirmar que era verdadeiro era a telha onde eu estava deitada, pois ela estava em fragmentos, como se tivesse sido atirada com violência ao chão. Nesta mesma época, eu e o meu irmão começamos a brincar com a brincadeira do compasso, porém de formas diferentes. Enquanto eu brincava na escola com as minhas amigas, ele brincava em nosso quarto. Eu acho que o maior perigo foi chegar a esse limite, pois a minha vida se transformou do inferno, a começar por mim, que acordei com uma mulher chorando, e dias depois o meu irmão também vê a mulher. E dessa época, até eu ir embora daquela casa, foram acontecimentos macabros. Aparições de espíritos eram mais que frequentes. Desde espíritos de crianças até vultos invisíveis, vozes, choros, passos, objetos se movendo e até crianças me convidando para brincar. Um dia eu percebi o porquê que isso acontecia. O meu irmão guardava a tábua ou ouija embaixo da minha cama. E era só eu que via os espíritos, então isso fazia todo sentido. Mas descobrindo a raiz do problema, não significava que estava tudo acabado, pois até hoje, que moro em outra casa, eu sou perseguida por essas criaturas sobrenaturais. É uma condição que irei carregar para sempre. Eu posso dizer que realmente essa casa tinha algo de incomum, pois a cada vez que passo em frente a ela, eu sinto um arrepio frio na espinha e uma sensação de ser odiada por alguém. E isso é algo que não tem explicação. Boa noite. Eu morava no interior de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Em certa época, eu e a minha família estávamos nos mudando para uma outra casa. A casa para a qual estávamos nos mudando não era uma casa velha, e nem estranha, e não tinha nada demais que chamasse a atenção. Mas alguns fatos estranhos nos deixaram completamente aterrorizados. No dia da mudança, a minha mãe, ao verificar os novos locais da casa, estranhou porque embaixo do tanque haviam restos de velas de várias cores, coisas que não é normal de se encontrar em uma casa. No entanto, ela não ligou muito e continuou com seus afazeres. E depois de tudo ajeitado, começamos a nos acostumar com a nossa nova moradia. Nas primeiras noites, ocorreu tudo de forma normal, sem novidades. E após se passarem alguns dias, quando já estávamos nos acostumando com o nosso novo lar, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu, o meu irmão e a minha irmã começamos a ouvir barulhos pela casa. Ouvíamos risadas, passos, pessoas conversando,
sendo que ficávamos muito assustados com aquilo. Então decidimos contar para nossa mãe os fatos que havíamos percebido. A minha mãe não ligou muito e dizia que tudo aquilo era a nossa imaginação, devido a estarmos vivendo em uma outra casa. Bem, diante daquilo, resolvemos continuar com a nossa rotina, pensando que não fosse acontecer mais nada, até que coisas mais estranhas começaram a acontecer. Em uma determinada manhã, a minha irmã acordou assustada, pois ela e o meu irmão dormiram em suas respectivas camas e de manhã acordaram um na cama do outro, ou seja, em camas trocadas. Bem, era muito assustador. Luzes acendiam e apagavam sozinhas e sempre ouvíamos passos pela casa. Todos esses fatos assustadores se repetiam, chegando ao ponto em que nós havíamos nos acostumado com a situação. Afinal, éramos crianças e achávamos que era só o nosso medo. Eu era muito medrosa e sempre chamava a minha mãe para me levar no banheiro ou tomar água de madrugada. Houve uma noite em que eu chamei a minha mãe e ela sempre ia para o meu quarto no escuro. Então escutei os passos dela se direcionando até o quarto. E quando os passos chegaram perto da minha cama, eu senti a sua presença ao meu lado. E neste momento, eu pedi para que ela me levasse até o banheiro. Mas quando olhei para ela, eu levei um susto muito grande, pois não era a minha mãe que estava ali ao lado da minha cama. E devido a tudo isso, eu tinha muito medo daquela casa. Até que a minha mãe resolveu que nós mudaríamos de lá. Eu não sei se foi porque víamos coisas demais, ou se ela acabou vendo algo também e ficou com medo, pois ela não comentava nada conosco. E quando chegou o dia da mudança, estávamos tirando os móveis do meu quarto e também do quarto dos meus irmãos, e em um determinado momento, um dos tacos do piso se soltou, e embaixo do taco, onde era o solo do quarto, havia terra vermelha. Estranhamos aquilo, mas nem ligamos, pois estávamos mesmo indo embora daquele lugar assustador. E quando fomos apagar a luz do quarto, o interruptor saltou sozinho. O bairro da Lapa é muito tranquilo. Possui muitas ruas arborizadas, onde os moradores caminham tranquilamente. Numa dessas ruas, sem saída, morava um casal de velhos aposentados. E passavam os dias ocupados com o jardim, os pássaros na gaiola e a costura. Moravam na mesma casa que compraram quando se casaram. Viviam naquela casa há 40 anos. A casa tem 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros e um quintal nos fundos e um jardim na frente, onde cultivavam rosas. Ambos têm 60 anos e esperam pacificamente a morte. Desejam que ela os leve junto para o descanso eterno, pois um não saberia viver sem o outro. Ali, eles criaram os 2 filhos e ambos moram no Canadá. Mas esqueceram que têm pais vivos e, apesar do descaso dos filhos, eles são felizes porque bastam um ao outro. Começaram as vidas sozinhos e vão terminar assim. A aposentadoria dos 2 não estava dando para comprar os remédios caros que usavam. Então, resolveram alugar 2 quartos. Colocaram uma placa no poste e logo surgiram candidatos.
O casal entrevistava os candidatos, querendo saber sobre os hábitos e costumes dos pretendentes. Escolheram 2 jovens e acertaram as condições do local. Bem, a vida seguiu seu curso normal. Agora, só quebrado pela presença dos jovens. Eles não eram de ficar muito em casa. Chegavam tarde e saíam cedo. Diziam que cursavam faculdade, um de direito e outro de engenharia. Mas os velhos nunca os viam estudando ou carregando livros. E nem mesmo livros nos quartos haviam. No entanto, eles pagavam aluguel pontualmente e não causavam transtorno. Às vezes, no final do domingo, os jovens ficavam ouvindo as histórias do casal, faziam algumas perguntas e se recolhiam. Os jovens notaram que ninguém visitava os velhos e ninguém telefonava para eles. Ninguém escrevia para eles e até mesmo os vizinhos os ignoravam. Os velhos davam a entender que eram sós no mundo. A casa era grande e espaçosa e ficava numa rua muito tranquila. E se vendida, renderia um bom dinheiro. Eles comentariam isso com os velhos e eles responderam que naquela casa estava a vida dos 2 e que ela fazia parte da história deles. E ela sabia todos os segredos. Havia presenciado todas as alegrias e tristeza dos 2 e que jamais venderiam a casa enquanto fossem vivos. Além do que, não precisavam de dinheiro. E depois que partissem, os filhos poderiam fazer o que quisessem com a casa. E pela primeira vez mencionaram a existência de filhos. Os jovens interessados perguntaram mais algumas coisas e logo perceberam que os filhos ignoravam totalmente a existência dos velhos. Então, os jovens se entreolharam e a sorte dos velhos estava decidida. Num domingo frio do mês de julho, os jovens entraram no quarto dos velhos e os 2 estavam dormindo. Eram 5 horas da manhã e com os travesseiros, os jovens sufocaram os velhos. E depois desceram até a cozinha, saíram no quintal, abriram 2 covas, carregaram os corpos até as covas e os enterraram lá. Aliviados e satisfeitos, eles saíram. Andaram pela cidade e quando estava anoitecendo, eles voltaram para casa. Tudo estava como eles haviam deixado. A semana passou e a rotina da casa não foi quebrada. E para a venda da casa, eles precisavam forjar um documento de doação da casa para um deles. E só assim poderiam efetuar o negócio. Procuraram nos documentos pessoais dos velhos e encontraram papéis com assinaturas deles. Um dos jovens começou a praticar a imitação da assinatura para poder assinar o documento e reconhecer a firma em cartório. Um mês se passou e tudo estava indo muito bem. E no mês seguinte, começaram a acontecer fatos estranhos. A casa possuía um jardim com roseiras vermelhas, amarelas e brancas. As rosas começaram a desabrochar. No entanto, todas vermelhas e de um vermelho escuro, muito escuro e quase negro. No princípio, eles não notaram a mudança, mas num domingo, quando um deles estava olhando o jardim, ele notou que as rosas, antes de cores variadas, agora eram todas vermelhas, mas de um vermelho muito forte. Alguns jovens e namorados roubaram rosas do jardim, mas elas murchavam imediatamente após serem cortadas. E no fundo da casa, no local onde eles enterraram os velhos, nasceu uma planta.
e quando abriu a primeira flor, exalava um perfume forte que invadia todos os cômodos da casa. Era um cheiro muito doce e enjoativo. Os rapazes cortaram várias vezes a planta, arrancaram pela raiz, mas ela sempre ressurgia, e cada vez mais forte. Uma flor fênix, e aquele cheiro os incomodava muito. No entanto, nenhum vizinho viera reclamar do cheiro da flor. 7 meses se passaram, e os rapazes mal ficavam na casa. Tudo os incomodavam. Eles já haviam forjado o documento e estavam prontos para efetuar a venda da casa. Contrataram uma imobiliária e foi colocada uma placa no poste. A placa ficou 2 dias afixada e sumiu misteriosamente. A imobiliária colocou outra e sumiu de novo. Foram várias placas e todas sumiram. Resolveram escrever na parede o anúncio da venda e no dia seguinte não havia nada escrito. A imobiliária desistiu, pensando que os jovens estavam brincando com eles. Os rapazes procuraram outra imobiliária e os mesmos fatos se sucederam. Colocaram um anúncio no jornal do bairro e ninguém respondeu ao anúncio. Verificaram que o endereço e o telefone estavam errados. O funcionário disse que estava no ramo há 20 anos e que nunca havia acontecido um fato desses. Anunciaram de novo, saiu outro endereço e outro telefone publicado. Resolveram publicar no jornal de grande circulação. O endereço e o telefone também saíram errados. Num domingo frio do mês de julho, o telefone tocou às 5 horas da manhã. Um dos rapazes atendeu e uma voz que parecia estar vindo de muito longe disse que gostaria de comprar aquela casa e que dias depois ligaria para marcarem um encontro. Bem, ele voltou a dormir. E quando acordaram, um deles foi até o banheiro tomar um banho. Fez a barba, ligou o chuveiro e a água morna caía mansamente sobre o seu corpo. Na cozinha, o outro preparava o café quando ouviu um grito vindo do banheiro. Era um grito horrível. Ele correu até o banheiro e a porta estava trancada, mas ela nunca trancava. Ele bateu e ninguém respondeu. Arrombou a porta e o banheiro estava nublado, cheio de vapor denso, e o outro jovem estava caído no chão do banheiro com queimaduras por todo o corpo. O rapaz levou seu amigo até a cama e em seguida ele correu para a farmácia mais perto. E então ele comprou pomadas para queimaduras. E quando voltou, o seu amigo não estava mais no quarto. O procurou pela casa toda e o encontrou do lado da árvore que teimava em não morrer. O carregou para dentro de casa e o colocou na cama. Passou pomada por todo o seu corpo. E mais tarde, ele acordou e contou que estava tomando banho com água morna, quando a água começou a cair fervendo sobre o seu corpo. Ele tentou abrir a porta do box, mas ela não abria. Estava emperrada. A água caía por todos os lados e tentou fechar o registro. Ele fechava, mas a água continuava caindo. E não aguentando mais de dor, ele berrou e desmaiou em seguida. À noite, uma febre alta tomou conta do seu corpo e no outro dia ele amanheceu morto. O seu amigo carregou seu corpo até o quintal e o enterrou. Felizmente, era ele que sabia assinar o nome dos velhos e assim poderia vender a casa por qualquer preço e sumir dali. Na segunda-feira, ele colocou uma placa na parede e anunciou em todos os jornais. Esperou 2, 3, 4 dias e nada. O telefone não dava sinal de vida. E no domingo, às 5 horas da manhã, o telefone tocou.
Uma voz fraca disse que desejava comprar a casa. Então, eles marcaram para a manhã de terça-feira seguinte. Aliviado, o jovem voltou a dormir. E quando acordou, foi para a cozinha preparar o café. E ao tentar abrir a porta da geladeira, não conseguiu. A porta estava emperrada. Ele forçou até que conseguiu abrir. E tudo, dentro da geladeira, estava congelado como se ela tivesse se transformado num freezer. E as coisas eram blocos de gelo. Assustado, ele foi até a sala e ligou a televisão. Estava passando um filme antigo com dois velhos que sorriam para ele. Ele desligou a televisão, mas ela continuou passando a imagem dos velhos. Ele arrancou o fio da tomada e a imagem continuou na tela. Ele jogou a televisão no chão, foi até a porta da rua e não conseguiu abrir. Estava trancada. Ele tentou as janelas e estavam trancadas. Ele era prisioneiro da casa. Sentou-se no sofá e o coração batia acelerado. O seu corpo tremia e estava banhado de suor. Uma sede enorme invadiu a sua garganta. Ele abriu a torneira e não saía água. Ele correu para o banheiro, abriu a torneira, o chuveiro e nada. No outro banheiro também, nada. Ele desceu, entrou na cozinha, abriu a despensa para pegar uma cerveja e deparou com vários ratos mortos. Eles haviam comido toda a comida e roído as latas, e a mancha de cerveja derramada estava espalhada. Ele desligou a geladeira para descongelar os alimentos e bebeu o gelo derretido. E depois de horas, tudo continuava congelado na geladeira. Ele lembrou-se do telefone e ligaria para a polícia, mas o telefone estava mudo. 7 dias depois, a sede e a fome estavam atormentando a sua mente. Então, ele deitou-se. Lá fora, já estava escuro novamente, e só restava esperar a morte. Alguns dias depois, ela apareceu com os dois velhos ao lado dela. E numa rua tranquila da Lapa, existe uma casa abandonada e os moradores da rua dizem que ela é assombrada. Eles contam este fato e também dizem que ninguém tem coragem de morar lá. Boa noite.